Olá para você, 31º domingo do Tempo Comum. O Evangelho está em Lucas, capítulo 19, dos versículos 1 a 10. Neste Evangelho, quando nós passamos por períodos, assim, às vezes de ansiedade, quando nos deparamos com situações complicadas, das quais não sabemos sair, somos visitados por sonhos, em que nos sentimos mergulhando em um abismo sem fim. É o abismo da incerteza. É o tempo de cair no vazio, do qual parece impossível voltar atrás. Estes são os momentos da vida em que nos sentimos perdidos. A cidade de Jericó, na Terra Santa, é a imagem desse abismo, no qual todos, mais cedo ou mais tarde, tem esta sensação de cair, porque nunca nos sentimos completamente à altura das situações que enfrentamos. Jericó, de fato, é a cidade afundada abaixo do nível ali do mar, né? Um lugar que na linguagem bíblica se torna uma metáfora daquele abismo no qual a pessoa humana afunda, mas onde nosso Senhor desce continuamente para nos alcançar e nos tirar. Deus se lembra, mesmo daqueles que se sentem perdidos. Então hoje no Evangelho aparece a figura de Zaqueu. Zaqueu nos é apresentado nesse Evangelho como uma pessoa humana sem esperança. Aquele que parece não ter saída. Ele é um cobrador de impostos. Na época de Nosso Senhor, os cobradores de impostos eram pessoas pecadoras, eram considerados publicamente impuros por causa do ofício que eles faziam, não somente porque eles tinham contato com o dinheiro físico, mas porque eles arrecadavam dinheiro dos seus próprios irmãos, né, dos outros hebreus, e entregavam aos opressores, aos romanos. Então, realmente, eles eram, assim, tidos como exploradores, pessoas que roubavam, que cometiam opressão, e por isso não eram pessoas bem vistas. Então, realmente, eles não eram pessoas muito afamadas na sua época. Agora, imagina Zaqueu. Zaqueu é chefe dos cobradores de impostos. Realmente é algo assim muito forte, né? Então, por mais que nós estejamos perdidos em nossa vida, o desejo de voltar desaparece, né? Aí, às vezes, dentro do coração da pessoa humana. Então, de certa forma, Zaqueu, ele é assim esse cego, né? No sentido de que não vê uma saída para a sua situação. Então, a situação de Zaqueu, ele também, né? Ele se sente um cego, né? Ser cego aqui significa experimentar esse não ver, se sente isolado das relações sociais. Então, é isso que acontece com os sentimentos de Zaqueu. Zaqueu nos ensina que mesmo quando temos um grande desejo que nos impulsiona, ainda devemos lidar com a realidade, que às vezes nos impede de alcançar imediatamente o que queremos. A realidade de Zaqueu é, antes de tudo, que ele é baixo, né? E o Evangelho destaca isso claramente. Então, Zaqueu tem que lidar com a sua altura. E talvez essa alusão nesse Evangelho não seja apenas uma referência física, mas provavelmente diga algo sobre a sua condição humana. A realidade também é representada pela multidão, que constitui um obstáculo à realização do seu desejo. Então, há outros antes dele, na frente dele, outros que chegaram primeiro, outros que não têm intenção de dar lugar a ele. Então, diante desses obstáculos, Zaqueu também poderia ter desanimado, né? E aí desanimado com muita razão, realmente, né? Que eu tentei, mas não consegui. Então, ele poderia ter renunciado ao seu desejo.
ele teria até uma chance de se justificar. Não foi inteiramente culpa, né, dele de não poder ver nosso Senhor. Ele poderia pensar nisto. Então, a vida sempre nos oferece uma desculpa para desistir dos nossos desejos. Se o desejo é autêntico, ele vai se transformar numa audácia e encontrar caminhos originais e criativos. É aí que Zaqueu, então, sobe numa árvore, né? Assim como as crianças fazem. Ele se faz aí até um tanto ridículo, vamos chamar assim, né? Porque ele se expõe subindo numa árvore, mas às vezes é preciso fazer isso com criatividade. Então, os desejos, a gente tem que ir atrás, e isso se transforma numa audácia, né? Então, Zaqueu só quer ver nosso Senhor, mas ainda não acredita que possa ser visto, né? E Zaqueu não se reconhece digno de olhar para Deus, e ele está satisfeito com isto. Então, aqui nós podemos entender justamente essa audácia. Então, Zaqueu finalmente é visto, né? Jesus olha para ele, olha para cima, olha para ele, e Zaqueu não está mais abaixo, né? E naquele olhar de nosso Senhor, Zaqueu não encontra uma reprovação, como talvez ele até pudesse estar esperando e como as pessoas esperavam. Nesse olhar de nosso Senhor, ele encontra acolhimento e perdão. Nosso Senhor coloca Zaqueu de volta aos relacionamentos. Ele pede que ele seja acolhido em sua casa. Então agora Zaqueu vê Jesus e, acima de tudo, Jesus, né? Ele encontra com ele e ele é visto como uma pessoa humana. O perdão, né, já aconteceu. É realmente maravilhoso isto. E nosso Senhor diz: eu vou lá na sua casa, né? Hoje a salvação entrou na sua casa, diz nosso Senhor. E é aqui que Jesus encontra com Zaqueu, Zaqueu faz o seu encontro com nosso Senhor. É realmente extraordinário este evangelho, que nos ajuda a pensar também na nossa própria realidade e a realidade que nós devemos vencer, né? Com audácia, com criatividade. Por isso, para o nosso pensamento de hoje, qual é o próximo passo concreto que você pode dar para se encontrar com nosso Senhor? Pense sobre isto. O Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Que o Senhor volte para você o seu olhar e que Ele te dê sua paz. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você. Eu tô bom passado. Um ótimo dia de eleições para você. Paz e bem.